Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que todas as pessoas que vocês amem, com quem vocês partilham a vida estejam bem também. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador e sou um dos coordenadores internacionais da Flotilha da Liberdade. Essa iniciativa que com barcos tenta romper o cerco que Israel submete o povo palestino em Gaza há 18 anos. As flotilhas acontecem há 17 anos e só as 5 primeiras chegaram em Gaza. Todas as demais, 36 embarcações, foram paradas por Israel, ou derrotadas numa guerra burocrática, ao pressionar os países onde estão ancorados os barcos, ou então tirar as bandeiras dos países, ou outras formas de perseguição burocrática, ou através da interceptação, onde tomam os barcos, submetem as pessoas a espancamentos, a torturas, sequestros, levam para Porto de Ashdod depois de muitos dias de prisão, deporta essas pessoas, ou até com ataques, como há 15 anos atrás fizeram com o barco Mavi Marmara, onde assassinaram 10 de nossos integrantes, ou como fizeram há 3 semanas atrás com a nossa embarcação Conscience, o barco da consciência, que sofreu um ataque de 2 drones israelenses quando a nossa missão estava na região ali costeira de Malta. É muito importante que a gente denuncie o que está acontecendo no sentido de Israel colocar sobre aquele processo de genocídio uma série de outros elementos de crueldade adicionais. A gente sabe que o povo palestino está vivendo 600 dias de uma escalada de genocídio que chocou o mundo, mas o povo palestino enfrenta isso desde 1947, 1948, 1949. 20 anos depois desse início dessa limpeza étnica de uma forma mais acentuada, na Guerra dos 6 Dias, Israel pegou o que já era quase todo tomado, porque 78% do território já estava tomado em 1949 e passou a ocupar militarmente 100% do território da Palestina histórica em 1967, inclusive a Cisjordânia e Gaza. E Gaza sofreu também com a colonização, como a Cisjordânia vive, com uma estruturação de estado de colonização e de apartheid. Só que em 2005 começa aquele processo de retirar as colônias sionistas de Gaza, porque o plano deles para Gaza era ainda mais cruel. Eles queriam transformar Gaza no maior campo de concentração e maior campo de extermínio do mundo. E é exatamente isso que eles vêm fazendo desde 2007, quando esse bloqueio começou. Sucessivos anos, escaladas desse genocídio, bombardeios a áreas civis, destruição de hospitais, de escolas, de infraestrutura, de água e saneamento, negação do direito à entrada de alimentos, negação do direito à sua autodeterminação, controle das suas fronteiras, controle das suas águas, controle dos seus bens comuns da natureza, como óleo e gás, por exemplo. Então a gente foi vendo um processo de violação se acentuando a cada ano e nada se compara ao que a gente tem visto nos últimos 600 dias. O povo palestino tem enfrentado a barbárie, que isso choca os povos do mundo e hoje, felizmente, a gente pode dizer que a gente tem uma maioria social no mundo que apoia o povo palestino. O problema é que nós ainda não construímos o poder popular. Não são essas maiorias sociais quem mandam nos estados nacionais, quem gerem os governos desses países, com raras exceções. Então a gente vai vendo que, por mais que os povos do mundo sejam solidários à Palestina, os governos que defendem a sua classe, aquele punhadinho de gente que está no andar de cima da pirâmide social, eles não têm o interesse, ou pelo menos não têm a determinação suficiente para parar esse terror e essa barbárie como os povos do mundo parariam se tivessem os poderes nas mãos. E a gente tem visto os povos do mundo se levantando. De fato, é possível dizer que é um levante global em defesa da Palestina que já dura 600 dias. A gente vê manifestações em diversos países do mundo, seja do norte, do sul ou do sul global, que de fato mobilizam milhares ou até milhões de pessoas. A gente vê casos de milhões como Londres, na Inglaterra, ou a gente vê também milhões em Sanaa, no Iêmen, por exemplo. E a gente vê mobilizações que, de fato, trazem, essencialmente no início, uma negação à violação terrível que é o genocídio que o povo está sofrendo, mas que, a partir do exemplo, da inspiração do povo palestino a resistir ao processo de colonização, a resistir ao genocídio, a resistir a esse processo de limpeza étnica, faz com que as pessoas questionem a sua própria realidade, faz com que elas questionem o imperialismo em si. Por que a imprensa mente como mente? Por que as big techs tentam silenciar as pessoas de divulgar simplesmente a verdade do que está acontecendo? Por que os estados nacionais tentam manter os seus negócios a todo custo e mesmo quando fazem boas declarações, ainda mantém toda aquela roda de destruição ali funcionando, mesmo que seja debaixo dos panos? Esses questionamentos que as pessoas estão fazendo, inspirados a partir da luta e da resistência, mas também a partir do sofrimento do povo palestino, são questionamentos que vão perdurar. As pessoas sobretudo essa juventude, que tem entendido a partir desse presente que o povo palestino tem dado ao mundo, de uma lente para enxergar o mundo como ele é, um sistema capitalista
capitalista, na sua etapa imperialista, que explora, oprime e destrói a natureza de forma sistêmica, não como caso isolado, não como capitalistas malvados, mas sim na sua própria forma de funcionar, esse sistema tem sido questionado cada vez mais pelas pessoas. As pessoas têm compreendido que, de fato, esse sistema está levando o mundo à destruição, está levando os povos a cada vez um processo de destruição completa do seu tecido social, da sua relação com a natureza, do seu direito à sua autodeterminação no seu próprio território onde você é indígena. Então é muito importante que essa mensagem seja acompanhada também do passo seguinte. O jornal A Nova Democracia, o Ibraspal e todas as outras iniciativas que estão construindo esse importante ato político, eles sabem muito bem que para a gente sair do momento só da gente ser contra-hegemônico e antissistêmico, a gente precisa de formação política, a gente precisa de organização, a gente precisa de trabalho de base, a gente precisa de luta para que a gente consiga não apenas negar tudo que está errado. Isso é muito fácil, sinceramente, a gente apontar. Inclusive, a gente vê momentos que são verdadeiras armadilhas, quando inclusive os poderes estabelecidos entregam os anéis para não perder os dedos. Até eles começam a falar que é um absurdo bombardear crianças, bombardear hospitais, matar bebês de fome, bebês de sede. Isso chega um momento que fica tão escancarado que mesmo eles cedem um pouquinho para que eles não percam a legitimidade e a ideia do consentimento, de que eles de fato são veículos com credibilidade na imprensa, ou que de fato eles não ficaram calados por 1 ano e 9 meses, ou que de fato eles não são cúmplices desse genocídio, quando eles são cúmplices sim, porque o problema é o sistema. O sistema capitalista, na sua etapa imperialista, produz processos coloniais como esse, e processos de ataque aos trabalhadores do mundo inteiro. E nós precisamos deter esse sistema, nós precisamos derrotar a entidade sionista e nós precisamos derrotar o sistema imperialista como um todo e, sobretudo, a principal potência imperialista do mundo, que é os Estados Unidos da América. Então é muito importante que a gente consiga pensar esse paradigma da luta e da causa palestina dentro de um contexto da soma de todas as crises que, de fato, a gente precisa lutar essa grande batalha do nosso tempo. E eu fico muito feliz que vocês estejam nesse ato político, porque eu sei que as pessoas que comparecem a uma atividade como essa são pessoas que entendem esse chamado da nossa geração. Nossa missão, gente, vai sair daqui a poucos dias. A gente tem recebido aqui, poucos minutos atrás, estava o serviço secreto aqui da Itália conversando comigo e fazendo a pressão que eles sempre fazem. E a gente, de fato, teme muito pelo que pode acontecer. E a gente está tomando todas as precauções possíveis. Nessa viagem aqui, vamos sair 12 pessoas em direção a Gaza, levando toda a ajuda humanitária que a gente conseguir carregar, levando esse grito de liberdade, levando essa ideia da ação direta a partir dos povos, para fazer o que os governos deveriam estar fazendo, para fazer o que as instituições internacionais, os organismos multilaterais do mundo deveriam estar fazendo. Mas se eles não vão fazer, quem tem que fazer somos nós. E a gente, então, vai seguir nessa missão daqui a poucos dias, rumo a Gaza. A gente sabe muito bem dos riscos, e a gente sabe que a nossa maior chance de conseguir ter sucesso nessa missão, de abrir um corredor humanitário dos povos e poder dizer, olha, eles não abriram, mas a gente abriu, então agora traz toda a ajuda humanitária que puder vir, que as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de sede. Se eles não fazem isso, a gente precisa fazer. A gente sabe que os riscos são altos, mas a maior proteção que a gente tem nesse momento é a visibilidade. Então eu queria pedir para vocês e todo mundo que acompanha o jornal Nova Democracia, todo mundo que acompanha o Ibraspal, todo mundo que está nesse evento político tão importante, que eu gostaria muito de estar presente com vocês, mas faltam poucos dias para o lançamento, a minha presença aqui é importante também. Eu queria pedir a vocês que compartilhem a nossa missão da Flotilha da Liberdade. A gente sabe que não é um pequeno barco que vai fazer diferença, sequer esse barco é mais importante do que as demais ações. Todas as ações são importantes. Os barcos, as flotilhas que questionam e desafiam o cerco ilegal, os comboios que vão por terra, tem um comboio Sumut que está saindo da Tunísia também, que vai cruzando o norte da África, tem a Marcha Global por Gaza, que está chegando também no Cairo de avião e depois vai marchar a pé. Tem diversas iniciativas e elas também estão conectadas com a luta no Brasil, com a luta em todos os lugares, com os atos de rua, com o boicote dos investimentos, sanção, com as ações diretas, com as pessoas que estão travando com força física, com ações diretas fábricas de armas, com pessoas que estão na luta do campo, resistindo à violência no campo, com pessoas que estão fazendo, como o jornal Nova Democracia faz, de lutar para espalhar informação livre, para romper o bloqueio midiático. Então, acredito que nós estamos todas e todos nessa grande batalha do nosso tempo e dando o nosso melhor das mais variadas formas. Eu de fato não acredito que a nossa ação aqui é mais arriscada do que as pessoas que estão em Gaza todos os dias. Nem é mais corajosa do que demanda de coragem você ser um palestino e enfrentar toda a fúria desse sistema contra você. Então, eu de fato acredito que essa ação aqui é mais uma ação de aliados, uma ação internacionalista e que eu espero que ela tenha um fruto que a gente espera, que é de fato que as pessoas consigam abrir esse corredor humanitário dos povos, consigam denunciar esse regime sionista terrível e de fato consigam voltar para casa vivas para continuar a luta e a batalha que a gente sabe que nem começou aqui, nem vai terminar aqui. Obrigado ao jornal A Nova Democracia, obrigado ao Ibraspal pelo trabalho importante que vocês fazem. Nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo, gente. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.